Hoje nós vamos finalizar a série de reflexão que nós vínhamos fazendo sobre, a gente intitulou de ABC do cristianismo. Convido você hoje a abrir então comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos capítulo 1, nós vamos ler o versículo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder, dunamis, o poder que capacita para a missão, ao descer sobre vós o Espírito Santo, para sermos suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora vai lá para o final do livro de Atos, abre lá no capítulo 29, abre em Atos 29, alguém achou Atos 29? Não tem? Então lê o final do 28 aqui comigo, verso 30, como que termina esse livro? Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, nem sem impedimento algum. E não tem final esse livro, não tem bênção apostólica, não tem, olha, que a graça de Deus seja com vocês, e assim terminou a história dos apóstolos, aquilo que o Espírito Santo começou a fazer, ele concluiu aqui. Sabe por que não tem Atos 29? Porque você e eu somos Atos 29, o Espírito que começou a capacitar aqueles homens, no dia de Pentecostes, é o Espírito Santo que está sobre a tua e a minha vida. E Atos não tem bênção apostólica, porque ele continua escrevendo a história da igreja. E a pergunta é: que história que ele tem escrito, quando olha para a tua vida? Que tipo de história o Espírito Santo tem escrito sobre você? Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, te damos graças pela tua santa palavra, que nessa hora o teu Espírito possa visitar-nos profundamente, dando-nos um senso, Pai, de missão, de urgência no nosso coração, colocando, Pai, na nossa alma, a grande razão de estarmos aqui nesse mundo. Nós não queremos desperdiçar o nosso tempo com nada mais do que isso, Deus. Nós queremos entender a prioridade que existe na nossa vida, existe a nós como igreja, e que o teu Espírito fomente isso no nosso coração. É o que nós pedimos para o teu louvor e para a tua glória. Amém. O título que eu dei para a nossa reflexão aqui é que a missão tem uma igreja. A missão tem uma igreja. Talvez seja estranho, como assim a missão tem uma igreja? Não é a igreja que tem uma missão? Mais ou menos. Quando eu coloco que a missão tem uma igreja, é porque a missão, ela é anterior à própria igreja. A missão antecede o surgimento da igreja. Porque o próprio Deus, quando nós olhamos para as Escrituras, ele é um Deus missionário. Ele é um Deus que está em missão. Quando ele se revela a Abraão e diz: através de você, eu vou fazer um povo, e ele vai falar: o teu descendente, apontando para Jesus de Nazaré, por meio dele, todas as famílias da terra serão abençoadas, todas as nações serão alcançadas por meio do seu descendente. O próprio Deus Pai é um Deus missionário, é um Deus que se relaciona com amor com a sua criação. Inclusive o ato de criar já é um ato de amor. Deus não criou o mundo, o universo, porque ele estava lá sofrendo de carência, falou: aí ele fez a gente para a gente poder adorar ele, porque estava carente. Deus não fez nada por causa de carência. É que a Trindade é tão amorosa que isso transborda. Da mesma forma que um casal apaixonado acaba gerando mais vida, esse Deus cheio de amor e glória, ele gera vida. Então ele é um Deus que se relaciona, um Deus missionário. A gente vai para o Evangelho e nós vamos ver Jesus
Embora restrito àquela missão no primeiro momento, as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque é assim que ele diz, eu vim para as ovelhas perdidas, mas ele mesmo vai dizer que virão pessoas do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, já apontando para o aspecto missionário. E o próprio Espírito Santo, tanto em Atos dos Apóstolos, como ao longo das cartas, ele mostra esse empenho da divindade com a missão, e nós como igreja somos convocados, chamados a cooperarmos com isso. Nós cooperamos. Paulo usa essa expressão numa das suas cartas, nós somos cooperadores de Deus. Aos Coríntios ele escreve, nós somos cooperadores, nós somos servos do Deus Altíssimo, nós somos chamados para cooperar nessa missão, de levar o Evangelho ao mundo, de levar a glória de Deus adiante, como nós cantamos inclusive aqui. E o primeiro fator dessa convocação, ele é encontrado, eu gostaria de destacar aqui, em Mateus capítulo 28, o texto chamado da grande comissão. Se você quiser abrir comigo, Mateus capítulo 28, nós vamos ler do verso 18 ao 20, texto conhecido, a grande comissão. Depois da ressurreição, Jesus fica 40 dias com seus discípulos, e um pouco antes de ser assunto aos céus, ele está com seus discípulos, e o texto diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e certamente estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente foca muito nessa ordem de Jesus fazer discípulos, ou em Marcos, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Você faz discípulo ensinando o Evangelho para as pessoas. O objetivo é conformar a nossa vida ao Evangelho. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós aprendemos tudo, o homem de Deus se torna apto para toda boa obra. A palavra é útil para repreensão, para correção, para tudo, para nos corrigir. Então, discipular é evangelizar, é anunciar todo o Evangelho para as pessoas, o Evangelho todo, fazer com que as pessoas conformem a sua vida aquilo que Jesus nos ensina. Por isso ele diz, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei para vocês. Só que o fundamento dessa ordem aqui, que a gente às vezes negligencia, é o verso 18, quando ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de quê? De todas as nações. Por que de todas? Porque toda autoridade foi dada a ele. Anunciar o Evangelho é anunciar a verdade total de Deus, é anunciar aquilo que nós cantamos há pouco, que ele é Senhor de tudo e de todos, que não existe uma esfera da vida que ele não proclame, isso me pertence. É você dizer, olha, Jesus é Senhor por direito de todas as coisas. Esse é o chamado da pregação. Não é apenas dizer, olha, ele veio salvar você, ele veio perdoar os seus pecados. Não, mas ele veio te colocar num caminho onde toda a vida agora só terá sentido se for a partir da visão cristã. Se eu não usar a Bíblia como meu óculos, eu não entendo o mundo, eu não entendo as coisas, inclusive o próprio conhecimento. Qualquer tipo de conhecimento, ele parte de fé. Para eu entender a vida, eu preciso partir de fé, e não tem fundamento mais sólido do que a pessoa de Jesus. Isso é tão drástico, essa mensagem é tão radical, que fez com que os discípulos morressem por pregá-la. Eles não morreram porque eles fizeram caridade. Quem é que mata alguém que faz caridade? Pelo contrário, isso era motivo de louvor, era motivo de empatia das pessoas. Eles caíram na simpatia do povo, diz Lucas em Atos. Não morreram porque fizeram caridade, não morreram porque eles tinham esse aspecto místico, porque curavam enfermos, não morreram por causa disso, morreram porque disseram, Jesus é a verdade. Anunciar que Jesus é a verdade é você destruir todo o resto. Nós não anunciamos mais uma verdade, nós anunciamos a verdade. Paulo entra no Areópago em Atenas, e ele fala, eu vejo que vocês são religiosos, mas eu vim anunciar a verdade sobre Cristo Jesus. Ele rasga o cardápio e fala, existe só um caminho, uma verdade, só Ele é vida, é Cristo Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, chama-se Cristo Jesus. É por isso que eles foram perseguidos. A mensagem é radical. Se eles anunciassem mais um, seriam bem recebidos, porque já tinha um monte de
de deuses lá no panteão romano, grego-romano, eles chegam anunciando: só Jesus salva, não há outro que importa aos homens serem salvos a não ser Cristo Jesus. Então é uma verdade total, é radical. E isso, meus irmãos, não é um anúncio que tem que ser feito por especialistas, não é por pastores, não é por gente que fez treinamento em agência missionária. Isso é uma missão confiada a todo aquele que se diz cristão. Nesse sentido, nós podemos trazer aqui as palavras de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores batista, quando ele diz que o cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Se você, como cristão, não é um missionário, ele vai dizer: você é um impostor, porque você está enterrando uma ordenança que Deus te deu, deixando de ser um canal de Deus na vida do outro. Então todo cristão é chamado para estar engajado na missão de Deus, foi confiado isso a ele. Todos nós temos essa responsabilidade. Não é só a transmissão da mensagem no domingo, não é só nós que temos que fazer lá fora como pastores ou missionários. Todo mundo precisa pregar o evangelho, todo mundo foi chamado para fazer discípulo de Cristo Jesus. E eu penso que o que falta talvez para esse empenho evangelístico, missionário para nós, talvez sejam duas motivações que estejam faltando. Primeiro, o entendimento dessa grande descoberta que o Filho de Deus tem quando ele se depara com a verdade do evangelho. Jesus diz que quem encontra a salvação é como quem encontrou um tesouro escondido no campo. Esse cara está disposto a fazer tudo depois. A salvação é de graça, é o tesouro, mas ele vai lá, vende tudo e compra o campo. Isso aqui é discipulado, isso aqui é empenho com as coisas de Deus, isso aqui é fervor evangelístico, isso aqui é você estar engajado em fazer discípulos, é você se colocar como servo do Deus Altíssimo, é você abrir mão da própria vontade. Esse cara está disposto, o discípulo está disposto a fazer tudo. Ele encontrou algo de grande valor, ele teve uma revelação extraordinária. Imagine, meus irmãos, a transformação que foi depois que aquela maçã caiu na cabeça de Isaac Newton, que a partir disso ele vai falar da lei da gravidade, o fervor, o empenho que ele anuncia isso, e muda a visão da sociedade. E nós temos diante de nós a palavra que diz que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não é sobre um aspecto da realidade, não é sobre a gravidade. Nós estamos diante da palavra que diz que todo tipo de conhecimento é escondido em Cristo Jesus, não só aquilo que a gente considera religioso, espiritual, tudo tem a ver com Jesus. Quando nós nos deparamos com essa grande descoberta, a gente tinha que sair anunciando com um fervor muito maior do que Newton, tinha que ter um empenho grandioso, uma alegria que tinha que nos mover. Afinal de contas, ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida, não é assim? É alguém que encontrou algo precioso, isso é alegria. Talvez esteja faltando Deus restaurar a alegria da salvação no nosso coração. Eu me lembro quando o missionário Ronaldo Lindório ensinou uma criança que foi aprender como é que pregava o evangelho. Fez um congresso, o pai levou um menino de 10 anos, aí ele fez o congresso, aquela palavra longa, 2 horas, o menino chegou no final e falou: ô Ronaldo, eu não entendi nada que você falou, porque eu tinha 10 anos. Ele falou: não, você quer falar de Jesus para as pessoas, é só falar quem você era, o que Deus fez na sua vida, e quem você é hoje. Aí o menino falou: só isso? Mas demorou 2 horas para falar. É que a gente enche linguiça, né? Complica as coisas. E ele disse que 6 meses depois recebeu o e-mail do pai do menino: Ronaldo, você não tem consciência, noção do que está acontecendo com meu filho. Esse meu filho começou a falar de Deus para os amigos na escola, e hoje 6 famílias estão na igreja através da vida do meu filho, porque os amigos começaram a falar para os pais, e os pais estão hoje na igreja. E esses dias eu vi ele falando para os amigos dele: olha, você quer falar de Jesus? É muito simples, fala quem você era, o que Deus fez e quem você é hoje. O que Deus fez na tua vida? De onde Ele te arrancou? Nós abrimos o culto dizendo: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. A gente vai falando: você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar, você acreditou, isso é tudo, só vivo para você, não sou do mundo não. É gente que sabe de onde Deus o arrancou,
descobriu algo precioso, a alegria que nos leva a anunciar o Evangelho. Mas mais do que alegria, eu acho que tem faltado compaixão como motivação. Esses dias eu fiquei espantado com meu filho, porque ele conversando comigo de um amigo: pai, mas se ele não entender o Evangelho, se ele não se arrepender dele, ele vai ser condenado? Eu falei: filho, a Bíblia fala que vai ser condenado. Eu poderia não ser assim, porque era muito mais fácil eu não falar de condenação. Para mim ia ser tranquilo, né? Mas é aquela parte da Bíblia que você fala: tem que falar também. Podia não estar aí, mas está. E aí gerou uma compaixão no coração dele por um dos amigos, que ele chorou, começou a orar por ele, tentou persuadir ele, falava com ele todo dia, conversava. Mas e se ele for condenado eternamente? Isso gerou um empenho em pregar o Evangelho. Sabe o que eu acho que está faltando para nós? Um pouco de alegria do Newton, e quem sabe a compaixão do meu filho ali, de ficar desconfortável com a situação, e pensar no destino do próximo, aqueles que estão padecendo sem ouvir a mensagem do Evangelho da graça. Nós precisamos desse empenho para cumprir essa missão, mas não fala apenas de proclamação, de ensinar tudo que Jesus tem ordenado. Há também um apelo para nós na missão das boas obras. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, Paulo diz, para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Quando nós abrimos o livro de Atos que nós lemos aqui, você vai perceber que tem duas palavras que elas andam de mãos dadas. A palavra querigma prega o Evangelho, eles proclamavam o Evangelho, essa proclamação verbal, e a palavra da onde vem testemunha, martírios, que tem a ver com testemunhar com a vida. No mesmo livro de Atos, Lucas vai dizer assim, que é uma continuação do Evangelho dele. Ele vai falar: lembra, Teófilo, para quem ele direciona o livro, ele fala que eu comecei a escrever as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. As duas palavras juntas aí: fazer e ensinar. Proclamação e vida, proclamação e boas obras. As nossas boas obras tem que ser uma tradução da mensagem do Evangelho. Às vezes ele não entendeu, você traduz com a tua vida. Tem um pregador que diz assim, que nós precisamos viver o que pregamos para a gente poder pregar o que vive. Está enraizado, entranhado essas coisas, não tem como separar a vida de proclamação. Quando nós não temos uma vida de boas obras, a gente não traz credibilidade na proclamação. Por isso essas coisas precisam caminhar junto. O crente, ele faz boas obras, ele anuncia. Por quê? Porque não tem outro jeito de viver. Como eu falei aqui em Efésios, nós fomos salvos pela graça para as boas obras. Eu não faço boas obras para alcançar Deus e a salvação, eu faço boas obras porque eu já fui alcançado pela salvação de Deus. E aí, por que então tem que fazer? Porque não tem outro jeito de viver para o crente, esse é o jeito. Você está em Cristo, agora você anda em novidade de vida, em boas obras, reproduzindo o caráter de Cristo Jesus, o grande chamado nosso, sermos como Ele é, inclusive, meus irmãos, no aspecto missionário. Jesus, ele vai falar em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Tem um teólogo chamado Orlando Costa, falecido, que ele diz assim, esse assim como tem que nortear a nossa vida, porque assim como Jesus entrou na nossa história, entendeu as suas dores, percebeu as mazelas que existiam na humanidade, assim como Jesus ouviu o clamor do pobre, assim como Jesus ouviu a nossa dor, percebeu aquilo que nós carregávamos, assim como Jesus viu uma viúva trazendo seu único filho, o texto diz, ele se compadeceu dela, o padecimento dela se tornou dele, ele sofreu junto com ela. Nós precisamos aprender como missionários a padecermos com o outro, fazermos da dor do outro a nossa dor, porque isso leva a gente a viver em boas obras, é isso que faz a gente trazer transformação na vida das pessoas, e o Espírito Santo, meus irmãos, já nos habilitou para manifestarmos o caráter de Cristo Jesus, afinal de contas ele está na tua vida, se você é crente, você já passou a ser a habitação do Espírito Santo de Deus, e quem gera fruto em nós, esse fruto da justiça, que nos faz parecer dia a dia com Jesus, é o Espírito Santo.
Então Ele que produz essa novidade de vida, essas boas obras, Ele vai gerando isso, mas mais do que isso, Ele também derrama carismas sobre nós, Ele derrama uma diversidade de dons, de graça sobre a nossa vida. E a terceira coisa que eu gostaria de falar aqui para nós finalizarmos, é entender esse chamado que Paulo vai falar em Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, não precisa abrir, quando ele diz: tudo o que vocês fizerem, seja comer, beber, façam tudo para a glória de Deus. Não existe um aspecto da tua vida que você não tenha que fazer pensando na glória de Deus. E quando a gente fala de carisma, que eu citei aqui, entender primeiro que a igreja de Jesus, ela é carismática. A igreja de Jesus, ela tem que ser carismática, porque carisma é isso, é graça, são dons, e a igreja de Jesus, ela vai ser uma igreja carismática, ela manifesta dons. Só que quando nós falamos de dons, a gente precisa evitar pelo menos 2 erros que são muito comuns. O primeiro erro é não entender dons que ficaram restritos a lá o período neotestamentário. Existem dons que ficaram lá. Esse dom de operar milagres, assim como Paulo fazia, como Pedro fazia, que as pessoas se projetavam sobre a sombra dele e eram curadas, eram sinais para mostrar a legitimidade, a credibilidade, a autoridade dos apóstolos como homens inspirados por Deus. Tinha uma razão para isso acontecer, para perceber que aqueles homens eram diferenciados até do que a gente, no sentido de que eles eram inspirados. Eles nos legaram, como eu falei semana passada, o fundamento onde a igreja é construída. O fundamento é a Bíblia, a revelação. Então eles tinham uma autoridade diferenciada, apostólica. Há dons que ficaram lá. No entanto, isso não significa que a gente tem que ficar cético quanto à soberania de Deus, porque Deus pode, vez por outra, manifestar tais carismas na vida da igreja. Só que a diferença é que esses dons vão ser manifestacionais. Eventualmente Deus pode levantar um irmão e usar a vida dele para operar um milagre, para curar alguém, mas eu particularmente não creio nessa constância, a semelhança de Paulo, de Pedro, dos homens lá da escritura. Na minha experiência eu até vi já, por isso eu creio em milagres, por isso quando alguém está doente, a gente tem que orar mesmo, para Deus curar, para Deus operar, para Deus fazer milagres, mas a gente vê eventualmente isso acontecer, né? Você não vê com aquela frequência, você vê eventualmente. Eu me lembro de um culto que eu participei, onde o pastor estava orando por um irmão que ia ter que fazer uma cirurgia no coração. Sabe aquela oração: Pai, se for da tua vontade, põe a tua mão, e o cara ia para São Paulo fazer a cirurgia, e a igreja orando, e daqui a pouco, Deus deu uma palavra para ele, e falou assim: assim como Deus parou o sol com Josué, Ele está te dando um coração novo agora. Todo mundo, amém, mas o sujeito foi para São Paulo, voltou, na semana seguinte, pediu o púlpito, ele falou: olha, eu fui fazer a cirurgia, e o médico falou: mas você já fez, tem uma marca de cicatriz aí, e o cara: não, mas eu nunca fiz, não, minha mãe está aqui, quando eu era pequeno, não, nunca fez. Ele foi testemunhar, não precisou fazer cirurgia, nada de coração. Então Deus faz, eu acredito que Ele faz, mas eu acredito que é uma manifestação eventual. É a mesma coisa da palavra da sabedoria. Sabe aquela palavra de sabedoria? Às vezes a igreja está lá, a reunião dos líderes, né? Tentando chegar num acordo, a gente não sabe o que faz, de repente um irmão é usado por Deus para falar uma palavra, a gente fala: é isso, quase fala eureka, é isso aí, isso é de Deus, é sabedoria. Agora, se fosse sempre, a gente não precisava nem ficar discutindo, né? Chama o irmão lá e fala: irmão, para onde a gente vai? Fala aí que Deus te usa toda hora mesmo, então fala aí o caminho, que a gente não precisa nem fazer reunião mais, precisa orar pedindo, Deus já te usa. Então eu acredito que são dons manifestacionais, mas isso não impede a igreja de orar pelos enfermos, porque Deus evidentemente pode curar. Um outro erro que eu gostaria de falar, é nós limitarmos os carismas, aquelas listas que a gente vê na Bíblia, como 1 Coríntios de 12 a 14, Romanos 12, às vezes a gente lê esses textos como se fosse uma lista exaustiva, e que parou aí. Meus irmãos, eles foram anotando dons que apareceram, mas a Bíblia em Efésios, Paulo fala que é múltipla forma, são múltiplas formas, está falando de diversidade de dons.
É uma graça muito maior do que lá 27 dons, sei lá, dependendo da lista que você olha, a maior que eu vi foi 27. É muito maior, e a gente já vê essa graça que Deus derrama lá no Antigo Testamento, que diverge dessas listas do Novo Testamento. Quer ver comigo? Abre lá em Êxodo 31, ou só acompanha no telão aqui, que vai ser projetado. Diz assim, presta atenção: disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. O que ele fez? Qual foi a capacidade? Dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que executem tudo o que eu lhes ordenei. Quer ver outra? Isaías 28 diz assim, versículo de número 23 até o 29: ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O Senhor Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulhe o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Esse último versículo aqui quase nos leva para Tiago 1,17, quando fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto, do Pai das luzes, que não muda, tudo aquilo que é bom, toda essa capacidade criativa vem de Deus. Meus irmãos, o diabo não tem poder criativo, Deus tem poder criativo. Nós, como imagem e semelhança dele, temos capacidade criativa. O diabo não cria, o diabo deturpa o que Deus criou. O diabo deturpa, ele não tem essa capacidade de criar. Então, quando nós olhamos, nos deparamos com habilidades, e os reformadores foram entendendo isso, isso foi cada vez sendo entendido até como comum, capacidades que vão sendo feitas no dia a dia, é porque eles reconheciam: isso vem da mão de Deus, isso é capacidade de Deus. Deus deu sabedoria para o agricultor, Deus dotou de capacidade o artesão, deu capacidade para desenhar, para talhar madeira, ouro. Deus deu capacidades diversas para nós, de modo que alguns inclusive conseguem atrelar essas capacidades até na sua vocação. Muita gente consegue ganhar a vida com base nessas capacidades de Deus, que Deus o incumbiu, que Deus colocou sobre eles. E mesmo aqueles que não o fazem, às vezes você está lá trabalhando e fala: não é a minha vocação. Até aí você pode primeiro orar a Deus, para quem sabe Ele conceda a graça de você trabalhar em algo que você crê que é a tua vocação. Você pode pedir isso para Ele. A Bíblia fala para a gente orar, para a gente pedir, para que Deus derrame graça sobre nós e nos conceda esse privilégio. E de uma outra maneira você pode, inclusive, dentro do que você está fazendo no momento, que talvez você não ache que é a sua vocação, conforme você faz, segundo o conselho de Paulo, de que tudo seja feito para a glória de Deus, no fazer com excelência, você sabe que você pode ser capacitado por Deus, com dons diferentes, com capacidades diferentes. Afinal, que Jesus ensina? Que aquele que é fiel no pouco, ele faz o quê? Ele confia o muito. A ideia da parábola de Mateus é: se você é fiel no pouco trabalho, então eu vou te dar mais trabalho agora. Ou seja, às vezes você está pensando: eu queria ter aquela vocação, e de repente você está fazendo com tanta excelência algo no momento, que Deus te capacita ali para fazer aquilo, te dá dons novos,
te dá graça nova, virtude nova, Ele pode dar responsabilidade nova, e quando você faz também, isso pode se tornar uma paixão no seu coração. Afinal de contas, quando a gente tem hábitos, especialmente que a gente está lá repetindo, mas com vontade de fazer com excelência, que é para Deus, não é para homem, é para Deus, isso se torna uma paixão daqui a pouco no teu coração, pode muito bem se tornar uma coisa que você fica apaixonado. Então tem coisa que você está fazendo que você fala, não sei, mas daqui a pouco você faz com tanto empenho, que aquilo se torna uma paixão no seu coração, e Deus concede dons, e daqui a pouco você já não sabe mais se é vocação, se é trabalho, porque já está totalmente abraçado com aquilo que Deus está fazendo. Então você pode buscar nesse sentido, Ele pode gerar isso nos filhos de Deus. Como eu falei aqui, os reformadores entenderam essa ideia da graça, e aí, meus irmãos, não tinha mais nada para eles que não era para Deus. Para Deus não era o que faz no culto, porque senão, imagina, vamos trabalhar para Deus, aí ou a gente prega aqui na frente, ou a gente canta, ou transmite o culto, fica na mesa de som, dá aula para as crianças. Paulo fala de múltiplas formas, não tem nada que a gente não faça que não é para Deus. Ou quando você levanta na segunda-feira, amanhã você vai acordar, você fala, nossa, agora vai ser difícil, que eu vou trabalhar até sexta-feira para o diabo. Você trabalha para quem? Para Deus ou para o diabo? Ou para o teu patrão? Você trabalha para Deus. Faça como se fosse para o Senhor, não é? Tudo seja feito para a glória de Deus. Meus irmãos, esse princípio na vida da igreja reformada, especialmente dos puritanos, mudou a cara do Ocidente. Esse princípio chamado corandel, tudo que eu faço é perante Deus, é perante a face de Deus, não tem nada que eu não faço que não é diante de Deus, tudo eu faço para a glória, para o louvor dele. Isso mudou o Ocidente. Max Weber, vocês devem ler a Ética Protestante, o espírito do capitalismo. O que ele foi olhar? A ética dos puritanos, porque o modo de vida deles mudou, inclusive a economia, que era diferente do capitalismo nos nossos dias, baseado nesse consumismo. Naquela época se levantou porque tinha poupança, porque eles não gastavam com trivialidade, aquela virtude da frugalidade, não desperdiçava dinheiro à toa, porque a consciência deles é para a glória de Deus, e tudo o que faziam bem feito. Olha, ouça aqui a filosofia de fazer móveis dos chamados shakers. O pessoal que fazia móveis, os shakers, olha a filosofia de trabalho deles: faça todo o produto melhor que jamais antes foi feito, faça as partes que não se veem tão bem quanto as partes visíveis, use apenas o melhor material, até mesmo para os itens mais corriqueiros, dê a mesma atenção ao mínimo detalhe que você dá ao maior, desenhe cada item que fizer para durar para sempre. Cada cadeira feita pelos shakers, dizia-se, era digna de um anjo sentar. Caraca, imagina a tua empresa ser reconhecida assim. Você faz cadeira e fala, olha, cada cadeira que esses caras fazem é digna de um anjo sentar. Cada obra que o Najib faz lá, rapaz, o negócio é precioso. Cada aula que aquele professor dá, parece que renova, me dá um desejo de conhecer mais. Porque ele não só fala de matemática, de história, de aspectos da vida, ele consegue trazer de uma forma que desperta em mim o interesse para saber o significado da vida até. Como é que une tudo isso? A aula desse cara é preciosa. Por quê? Tudo seja feito para a glória de Deus. Eu fui pesquisar sobre os shakers, você sabe que tem móveis dos caras até hoje. Alguns museus nos Estados Unidos guardaram móveis desses caras, porque era feito com excelência, para o pessoal olhar, o negócio dura, foi feito para durar, não é assim, eu vou fazer uma porcaria, porque daqui a pouco se perde, o cara tem que comprar novo, e a economia vai ficar movendo nisso. A gente faz porcaria, ela acaba, a gente faz mais produto, pessoal, né? Você tem um iPhone não sei o que, você quer ter o 11, o 12, o sei lá que número que tá, porque eu não tenho nem o mínimo eu tenho, nunca tive. Mas a gente está querendo, o negócio dura 1 ano, 6 meses, você já quer outro. Às vezes é uma porcaria, dura pouquinho, não é, porque não é feito para a glória de Deus e para o serviço do próximo. Não é que eles não lucravam, é óbvio que eles lucravam,
Lembra lá do conselho de Lutero para o sapateiro: faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Então, óbvio que eles lucravam, mas eles não faziam uma porcaria para querer lucrar e sair vendendo, fazer uma coisa boa, porque era diante de Deus e para servir o próximo. No livro chamado, para a gente finalizar, os Guinness diz assim: o trabalho corriqueiro feito para Deus é erguido e transformado. Madre Teresa de Calcutá diz: não faço grandes coisas, faço pequenas coisas com grande amor. Não existe trabalho ingrato ou feio demais para um seguidor de Cristo, pois que trabalho servil pode ser humilde demais para eu fazer para Deus? Será que tem alguma coisa humilde demais que você não pode fazer para Deus? Alguma coisa pequena falar: ah, isso aqui não. Será que tem alguma coisa que você pode recusar e rejeitar para o Deus que te deu vida, que concedeu salvação, que abriu os teus olhos? Tem alguma coisa muito que você olha e fala: isso é medíocre, está muito aquém da minha posição e da minha capacidade? Existe alguma coisa assim que você não possa fazer para o Deus que te mudou, que transformou o teu coração? Meus irmãos, que Ele nos encontre como servos fiéis, amém? Onde tudo que a gente toca, a gente pode deixar lá exalando o bom perfume de Cristo Jesus. Onde você tocar e o que você fizer, as pessoas possam sentir a fragrância de vida, amém? Glória a Deus. Antes da gente, queria chamar os irmãos do louvor para vir aqui novamente. Eu só gostaria de, como eu tenho feito aí ao longo dos últimos sermões e finalizando essa série, deixar algumas perguntas de reflexão para você. Primeira delas: o que é que muda saber que o próprio Deus está em missão e que essa missão é anterior à igreja? Isso muda alguma coisa? Pode pensar aí durante a semana e também em grupo. Segunda coisa: qual o impacto da frase do Spurgeon para você? Ou você é missionário ou você é um impostor. Qual é o impacto dela na tua vida? Por que será que nem sempre os cristãos são movidos por esses sentimentos, compaixão e alegria em anunciar o Evangelho? Você concorda que o divórcio de proclamação e boas obras é um escândalo na vida da igreja? Comente sobre os problemas da falta de um ou de outro na missão. Você consegue discernir quais capacidades o Espírito Santo colocou na tua vida? Tem alguma coisa que você tem pedido para Ele? Comenta com o seu grupo, ora, coloca lá diante de Deus, peça junto com seus irmãos. E sexto e último: o que você achou da filosofia dos Shakers em fazer móveis? Como isso pode ser aplicado no seu trabalho? Como é que você pode lá colocar para você mesmo, estabelecer um princípio que você, ao executar, vai glorificar o nome do nosso Deus? Como eu falei aqui, que Ele nos encontre exalando o bom perfume de Cristo Jesus.